Olá pessoal, eu sou Juliana Santos do Carmo, sou mulher da raça parda, olhos pretos, cabelos pretos encaracolados, eles estão soltos, estou usando óculos, a minha cor da minha blusa é branca e estou numa sala com fundo branco gelo. Sou pedagoga, formada pela Universidade do Estado da Bahia. Tenho pós-graduação em Psicopedagogia e História e Cultura Indígena e Afro-Brasileira pela Faculdade do Iguaçu. Também sou formada em Ciências Contábeis pela UNEB. A iniciativa de criar um jogo digital lúdico e voltado para os marcos históricos foi em virtude de um componente curricular chamado Tecnologia da Comunicação e da Informação, quando eu ainda estava cursando Pedagogia no 7º semestre. A orientadora, ela solicitou dos alunos que fizessem um trabalho de intervenção e que nós teríamos que apresentar esse trabalho e no final também apresentar o produto final. Então isso me motivou e me inspirou a fazer um trabalho referente aos marcos históricos do município de Lauro de Freitas. E aí eu alinhei o jogo digital, a ludicidade e os marcos históricos especificamente do município de Lauro de Freitas. No entanto, eu também pensei em outros educadores que poderiam também utilizar esse jogo, porque a ideia é não deixar o jogo padronizado, mas sim deixar um jogo de forma flexível. Quando eu falo na flexibilidade, é que outros educadores eles poderão adaptar esse jogo. Então, se o professor ele desejar colocar os marcos históricos de outro município, ele pode sim colocar, e além disso, esse jogo ele é utilizado no PowerPoint, e porque a gente também sabe, né, que as escolas têm essa dificuldade ao acesso à internet. Não estou falando aqui que todas as escolas têm essa dificuldade, mas a gente sabe que algumas escolas ainda têm. O estudante ainda tem essa dificuldade do acesso à internet, assim como os estudantes profissionais da educação também. Então, pensando nisso, ele pode ser utilizado de uma forma que não seja online, né? No caso, a offline. E também ele pode ser um jogo analógico. Então ele contempla não só a questão digital. Se não tiver como colocar no digital, pode ser analógico também. Então, o jogo, eu intitulei ele com o nome de Viver, né? Viver trazendo a lembrança do passado e do presente, principalmente para aqueles que não viveram o tempo passado, mas que as memórias, os registros mostram esses fatos, né? Através da oralidade. E esse jogo digital ele foi direcionado para o ensino fundamental 1 e para as crianças de turmas do 3º ao 5º ano. Além disso, o jogo ele pode ser articulado com outras disciplinas, assim como matemática, português, ciências, geografia.
artes. O objetivo desse jogo é compreender os marcos históricos e seus significados, no sentido de construção de conhecimento através das atividades lúdicas dos jogos digitais. Esse trabalho de intervenção, ele foi apresentado na sala de aula e eu percebi que a maioria da turma, alguns tinham pouco conhecimento sobre o tema, né, abordado, e aqueles que tinham de uma maneira muito superficial, por meio de vivências, né, de determinados espaços ou bairros. Como resultado, a maioria não conhecia o significado e nem a historicidade dos monumentos. Falar dos marcos históricos é um assunto de grande importância, é um assunto potente, tanto para a educação, tanto culturalmente. É uma forma também de aproximar as crianças através dos meios digitais. Na questão da aplicabilidade do jogo, ela consiste em minicurso ou oficinas. E nesse caso, com os professores de história, né, a gente vai apresentar o objetivo do projeto, a proposta educativa e exposição do jogo digital. No segundo momento, o jogo ele pode ser aplicado oferecendo suporte contínuo aos educadores e será observado a atuação das crianças diante do jogo. E depois a gente pode fazer uma reflexão com as professoras. E no terceiro momento, podemos fazer uma avaliação do impacto que esse jogo trouxe, né? Então a gente pode utilizar uma entrevista tanto coletiva como individual. Agora eu vou mostrar um pouco do jogo para vocês. Memória Viver. Ele é divertido, descontraído e faz com que a criança aprenda. Além disso, ele contribui no desenvolvimento cognitivo da criança, na concentração e na memória. Então agora eu vou apresentar alguns bairros do qual eu mencionei no jogo. Esse jogo ele é composto de 24 peças. Claro que aqui no município de Lauro de Freitas tem outros monumentos, mas eu selecionei alguns para poder exemplificar de forma concreta para vocês. E esse jogo também é importante lembrar que ele é executável em modo de apresentação. Então, quando a criança abre, o educador abre uma peça, você vai ver que tem escrito o nome dos bairros e o nome do centro, né? Do centro daqui de Lauro de Freitas. Então, um dos bairros que eu vou comentar um pouco de forma sucinta, né? Porque a história, ela não é determinante, né? Então, eu vou abordar aqui com relação ao bairro de Itinga. Então, o bairro de Itinga tem lá um Largo do Caranguejo, que esse largo foi uma homenagem a Antônio Pereira dos Santos, popularmente mais conhecido como Antônio do Caranguejo. Por que isso? Porque antigamente ele vendia frutos do mar no largo. E aí ficou conhecido o largo como Largo do Caranguejo.
ele já é falecido, ele faleceu com 81 anos. Então, é importante que antes da aplicabilidade do jogo, que os professores provoquem os alunos com perguntas, e também comentando a história do local que está no jogo, né? Porque isso faz eles reviverem o que... Reviverem não, mas isso faz com que eles tenham essa memória, esses registros do momento que eles não viveram. E como a história, ela não se acaba, então é um momento de eles ter esse conhecimento dos lugares que passa, dos lugares que conhecem, porque às vezes as pessoas conhecem, mas não sabem o significado da história. Então isso é de muita importância, você saber o que é o significado daquele monumento. Isso traz uma contribuição rica para a vida de uma criança. É o poder estar, é o poder ter esse pertencimento do local onde vive. Então, dando continuidade, na peça do Jogo da Memória também consta um bairro chamado Portão. João Expresso, ele foi pioneiro no transporte público em Lauro de Freitas, porque antigamente não tinha transporte público e ele tinha uma marinete. Essa marinete transportava as pessoas de Portão, porque ele morava em Portão, então saía de Portão e fazia um apanhado de todas as pessoas em Lauro de Freitas para levá-las para Salvador. E as pessoas que estavam em Salvador não poderiam perder esse ônibus, porque ele só ia para Salvador uma vez no dia. Então, quem perdesse tinha que ficar em Salvador até no próximo dia, quando ele retornasse. E com o passar do tempo, João Expresso, ele abriu uma empresa de ônibus. E atualmente tem um terminal turístico em Portão que se chama João Expresso. Outro marco histórico também é o Rio Joanes. O Rio Joanes também ele fica em Portão. Ele nasce em São Francisco do Conde, deságua no Oceano Atlântico e depois ele desemboca em Buraquinho, na praia de Buraquinho, que é também um bairro. Então o nome Joanes, segundo alguns pesquisadores, é dedicado ao rei de Portugal, que era chamado de João. E daí algumas pessoas chamavam de Joanes. O Pé do Oti também é outro monumento. Ele fica no centro de Lauro de Freitas. Antigamente as pessoas saíam da igreja matriz e elas iam para o baile no Pé do Oti. As crianças não participavam desse baile. Outro também monumento é a Igreja Matriz. A Igreja Matriz ela foi criada em 1608. O dia do padroeiro do município de Lauro de Freitas é dia 15 de janeiro. E essa igreja ela foi construída por padres da Companhia de Jesus. No Jogo da Memória também tem um monumento que fica aqui no centro, né, da cidade. É um monumento que é o cartão postal do município, porque fica na entrada do município. Ele está localizado na estação do metrô Aeroporto. É como se fosse duas mãos entrelaçadas. Então é a junção do Rio Joanes e Pitanga. Um lado representa a herança indígena e o outro lado representa a herança africana. Antigamente, esse monumento ele era um barco e um berimbau, mas por questões políticas
esse monumento foi alterado. A Praia de Pitanga. A Praia de Pitanga é também bairro. Os povos originários tupinambás, devido a um rio, né, na região que tinha águas vermelhas, aí foi denominado o nome Ipitanga. Com o avanço do local, né, teve uma construção de um cartódromo, que até hoje existe. Já a Praia do Vilas do Atlântico é um dos bairros mais novos do município de Lauro de Freitas. Ele nasceu na década de 70 e 80 por funcionários que trabalhavam no polo industrial de Camaçari e fizeram um loteamento de alto padrão. E é por isso que Vila de Vilas do Atlântico hoje é conhecido como um bairro nobre no município, um dos bairros nobres no município de Lauro de Freitas, devido à sua construção. O bairro de Buraquinho, que é praia também, não é só bairro, mas é praia também, é o encontro do Rio Joanes com o mar. Antigamente era um aglomerado de sítios e atualmente há uma concentração expressiva de condomínios. No bairro de Buraquinho também tem uma única escola. Essa escola é pública. Ela foi fundada em 1988 e se chama Jovina Moreira Rosa. Ela foi construída na gestão do prefeito Paulo Rosa. O intuito da construção dessa escola foi para assegurar a educação para os filhos dos caseiros. Então, no jogo da memória, vocês podem visualizar que faz uma articulação com a matemática, porque tem figuras geométricas. Faz articulação com arte, porque tem cores. Outra articulação é com a geografia, porque quando a gente fala de história, normalmente história tem uma conexão muito forte com a geografia, né? Os espaços. E assim, esse jogo, como eu falei anteriormente, ele traz uma flexibilidade. Então, os educadores, eles podem apropriar ele da forma como desejar, para qualquer município. Só retificando aqui um ponto, eu coloquei que tinha 24 peças o jogo da memória, mas ele só tem 20 peças. E aí daí também o educador ele pode ampliar para quantas peças assim também desejar. Eu espero que vocês gostem do jogo, divirtam-se, porque é entretenimento, descontrai. Além disso, é uma ferramenta potente e eu assim agradeço toda a atenção, todo acolhimento e o meu muito obrigado. Obrigada a vocês e espero que desfrutem desse jogo, porque ele mostra que é um jogo que serve para tornar o conhecimento mais consolidado, profundo, envolvente.